Bem-vindos a mais um Customizando. Hoje a gente tá aqui com um rebolsense super conhecido, mais conhecido ainda pelo seu comércio, o Daniel Ferreira, mais conhecido como... Daniel da Funerária. Obrigada por aceitar o convite de estar Eu que agradeço. aqui. Eu fico muito feliz e eu tenho muitas curiosidades de saber um pouco até da funerária, da tua parte musical. Então eu quero que você comece já contando aonde foi o seu primeiro emprego. Então, Michele, como eu sou de Irati, né? Sou nascido em Irati, a minha família toda é lá de Irati. Então o meu primeiro emprego foi com 12 anos. 12 anos que eu comecei a trabalhar. O meu pai tem um táxi ali na frente do hospital, que daí antigamente usavam bastante o rádio PX, não sei se você já viu, que os caminhoneiros usam, que eles usavam, né? Hoje já é só... toque? É um rádio PX, um rádio... Tipo, para se comunicar? Para se comunicar. E daí lá em Irati, no ponto de táxi do meu pai, tinha o rádio táxi na época. Era novidade, a tecnologia avançada na época. Daí então eu trabalhava lá, era o ponto de táxi, né? Eu ficava lá atendendo o telefone quando não tinha nenhum táxi na central, que era no ponto de táxi. Por exemplo, o telefone tocava, eu pegava o rádio e comunicava. Ó, telefone tocando. O primeiro taxista que podia fazer aquela corrida, ele apertava lá e falava que estava disponível. Então eu atendia o telefone, eu subia num banquinho assim para atender lá, era alta, atendia o telefone, pegava o endereço do cliente e já na mesma hora já repassava pro taxista que estava online. Naquela época não era online, né? Que ele estava já lá no PX, ele estava no rádio lá, eu já passava o endereço e tal, e já atendia o cliente, falava, o táxi já chega aí, desligava e tal. E era isso assim, com 12 anos? Com 12 anos. Porque daí meu pai tinha táxi, ele me levou, que aquele tempo não tinha assim que não podia trabalhar, gente. Fazia 12 anos já tinha que trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 também. Daí o meu pai levava eu, tipo, não era um emprego assim que era remunerado, sabe? O meu pai que me dava lá uma gorjeta, os taxistas me davam lá uma gorjeta. Mas daí o primeiro emprego mesmo que eu fui trabalhar, assim, que daí era remunerado, eu fui trabalhar de servente de pedreiro, com 13 anos. Daí ali eu tirei meu couro. Então, eu soube, não sei se é verdade, que você já trabalhou no Parque Dance. Trabalhei. É verdade? Trabalhei no Parque Dance. Nossa. Trabalhei uma semana no Parque Dance. Uma semana? Não aguentei. Mas então, você teve quantos empregos nesse eu comecei quando era criança lá no ponto, daí o pai já me levou lá para começar a aprender a lavar um carro, a ter responsabilidade, né? Porque hoje em dia a gente peca nisso com os filhos da gente, né? Só que antigamente a gente já começava a aprender a ter responsabilidade quando era criança. Daí o emprego mesmo assim que eu considero que foi o de servente de pedreiro. Daí trabalhei, acho que trabalhei 1 ano, 2 anos servente de pedreiro. Daí quando abriu o Parque Dance, o meu pai era muito amigo do dono lá, né, do Rogério e da Ney. O meu pai arrumou um emprego para mim lá. Só que daí eu tinha 15 anos, no bar eu não podia trabalhar. Que já tinha gente. De segurança também, eu tinha 15 anos, porque eu trabalhava de segurança. Eles me colocaram no banheiro. E daí, pensa, não é fácil se cuidar do banheiro assim. Uxi. Daí eu trabalhei uma semana lá. Daí eu peguei e saí. Daí voltei de novo para servente de pedreiro. E, assim, quantos empregos você teve até chegar... Até chegar na funerária. Daí eu estudava à noite. Daí, de servente de pedreiro, eu tenho um irmão, né, que na época ele era empregado, né. Hoje ele é dono de várias carretas, assim, uma transportadora. Daí ele trabalhava de caminhoneiro, daí eu comecei a pensar, puxa, servente pedreiro é muito pesado, né? Eu acho que eu vou na área do meu irmão, né? Gostava, via meu irmão trabalhando, comecei a trabalhar junto com o meu irmão. Na época ele trabalhava numa empresa lá, e daí eu comecei a viajar, assim, com os caminhoneiros. Saí fazer entrega, sabe? A gente levava as coisas, batata, essas coisas, para a região de Foz do Iguaçu, Cascavel, eu comecei a viajar. Aí eu já tinha 15 para 16 anos. Daí eu larguei mão de estudar, você vê, né? Na época, parei de estudar, eu estava na 8ª série, para ir viajar. Falei, vou seguir meu sonho, vou aprender, né, a ser caminhoneiro. Daí comecei a viajar com meu irmão. Daí quando eu estava chegando perto dos 18 anos, mudou a lei lá na época que você tinha que fazer a carteira primeira de veículo, de carro. Você era menor de idade? Eu era menor de idade, Tinha que mudar, eu não podia entrar direto com a carteira de caminhão, mas eu dirigia caminhão, tudo, o pessoal me estava me ensinando. Daí eu peguei, poxa vida, que azar, né? Peguei,
larguei mão. Deu meu irmão saiu da empresa, eu saí também. Daí que eu tava desempregado, eu tava lá no ponto de táxi do meu pai, nessa época. Tava fazendo uns bicos lá. Daí fiz a carteira, né? E tentando achar alguma coisa assim, e comecei a estudar de novo à noite. Eu vou estudar, porque eu sou uma pessoa, assim, é ruim a gente falar da agenda, mas eu tenho um raciocínio muito rápido. Então, quando eu estudava, desde do prézinho, sempre eu era o primeiro da classe, sabe? Então, que pena que eu não pude aproveitar isso no estudo, né? Mas assim mesmo, quando eu fiz o segundo grau, eu fiz concurso, assim, teve uns concursos que eu passei, sabe? Não fui chamado, mas passei. Eu já estava aqui em Rebouças, né? Já estava trabalhando na funerária. Daí, com 18 anos, né, voltando lá ao nosso assunto, eu estava no ponto de táxi, tinha 2 funerárias na frente do hospital, teve uma oportunidade de um emprego numa funerária. O rapaz estava trabalhando lá e daí ele não tinha folga, ele trabalhava sozinho. Ele perguntou ali pro meu pai, puxa, nós estamos precisando de um rapaz aí para posar aí, pelo menos quebrar um galho e tal. Meu pai falou, o meu pai, como você me pôs no fogo, falou, tem o meu filho aí que pode ficar. E daí na hora eu fiquei com vergonha de dizer que não ficava, né, que não ia trabalhar. Não quero. Não, eu posso, não tem problema. E daí foi um final de semana que ele ia num baile, esse rapaz lá, o nome dele é Leite, ele é liderativo, bem conhecido. E daí ele falou, você tem que posar aí, cara, cuidar pra nós. Daí posei, mas foi um terror aquela noite. Mas então deixa eu entender. Você dirigiu um caminhão, eu parei na hora que você começou a falar do caminhão que você era menor de idade, você não tinha carteira. Não tinha carteira. Nunca foi pego? Não. Nunca que foi pego. sorte. A hora que tu chegava, que tinha blitz, assim, o rapaz que trocava daí? Trocava, né? E quando você foi pra essa funerária aí, você já era maior de idade? Daí eu já tinha 18, já tinha acabado sem pegar a carteira de motorista. Então conta pra gente como foi posar lá a primeira vez. Então, daí eu peguei e fui pousar lá, né? Deu corajoso, né? Fui pousar. Daí era um sábado, eu me lembrei. Bem naquela casa ali que hoje é uma lanchonete no frente do hospital ali, era uma funerária. Aqui em Rebouças? Não, lá em Irati. Não, eu não tinha contato nenhum com Rebouças. Daí cheguei lá, posei primeira noite, meu Deus, chegou meia-noite, né, começou a bater o sono. Eu fui dormir, parece que eu escutava barulho lá nos caixões, lá nas coroas. Eu levantava e ela não tinha ninguém. Aquela noite eu não dormia a noite inteira. Quando o rapaz chegou, eram umas 4 horas da manhã lá, fiz de conta que tava. Não, tava tudo bem? Tudo bem. Falei, nunca mais eu fico aí. No domingo fui embora, falei pra minha mãe, falei, eu não vou ficar. Minha mãe, não, filho, fique, às vezes é uma oportunidade. Eu falei, não, Deus o livre, ficar na funerária e tal. Daí no outro final de semana, de novo, eles precisaram de mim. Eu não tenho coragem de dizer não para as pessoas, né? Peguei e fui de novo. Falei, meu Deus do céu, tem que pousar lá. Peguei e fui, já foi tranquilo. Daí foi quando vimos a moça, a dona da funerária falou assim, viu, nós precisamos de uma pessoa para ficar aí direto. Você não quer ficar, você não tá trabalhando mesmo, tá desempregado? Daí peguei e fiquei. E fui quebrando o galho, foi do rapaz saiu, esse que trabalhava lá, ficou só eu. Eu tinha 18 anos. Daí ficou só eu e fui aprendendo e peguei amor na profissão. E você lembra, antes de você entrar nessa funerária aí, você lembra quando você começou a trabalhar lá com teu pai com 12 anos, o que você fez com teu primeiro salário, assim? Porque igual você falou, não era remunerado, mas o pessoal te dava gorjetas. Antigamente tinha a lanchonete, restaurante Glinsky, não sei se você lembra, acho que você não vai lembrar. Acho que não. Nossa, era top ali, Irati. Eu fui comer um x-salada. Primeiro salário. Eu comi um x-salada com Guaraná. Que legal. E assim, a sua funerária não começou só com você, né? Vamos continuar a história lá. Você foi trabalhar numa funerária em Irati. Irati, era Bom Pastor o nome dela, dessa funerária, não tem mais. E daí você ficou um bom tempo lá. Daí eu tava trabalhando direto, daí você vê, eu viajava de ajudante de caminhão lá pro lado de Foz do Iguaçu e tal, mas Curitiba, assim, eu só tinha passado com caminhão também, mas do lado, né, nunca tinha entrado em Curitiba. Eu acho que eu nunca tinha nem passeio em Curitiba. Daí eu tava de plantão lá, deu um falecimento em Curitiba. Daí quem que vai? O único motorista era eu, né? Meu Deus, pensa o sufoco que eu passei pra entrar. Naquela época não existia GPS, você tinha que ir. Peguei o carro, entrei em Curitiba. A hora que eu entrei, cheguei, nossa, assim, 6 horas da tarde, ela tava um fervidor, assim. Era o hospital Santa Casa. Bem no horário de pico lá, né? Bem no horário de pico. Cheguei lá, falei, meu Deus, e agora no que é o hospital, né? Era Santa Casa o hospital. Entrei lá dentro de Curitiba, a hora que cheguei no sinaleiro, assim, abri o vidro e perguntei pra um homem que tava passando.
Falei, senhor, me informa onde que é a Santa Casa. Ele falou, é 2 quadras pra frente. Nossa! Que sorte! Nossa, cheguei na Santa Casa, atendi, depois daquele dia, só eu viajava, só eu trabalhava, daí ali foi engrenando, daí que chegou uma oportunidade que daí aqui em Rebouças não existia agente funerário, tinha uma sala que vendia urna, vendia coroa, mas não tinha quem fizesse o trabalho, a pessoa só vendia. Agente funerário é pessoas que trabalham com tudo ali, o agente funerário que vai preparar o corpo, vai entregar o corpo certinho. Daí esse rapaz ligava pra nós lá, pra vir ajudar ele. E eu comecei a vir ajudar. Só que daí aqui em Rebouças começou a dar muito serviço. Tá? Às vezes eu vinha de madrugada, chegava lá em Irati, ocorria outro óbito aqui. Então às vezes eu vinha 3 vezes de madrugada pra cá. E daí tinha que atender em Irati, eu tava sobrecarregado por mim, né? Daí eu falei, poxa vida, cara. Daí eu falei pra minha patroa na época, né, que a gente não tava vencendo. Eu não tava vencendo. E daí eu atendia Teixeira Soares também. E é 24 horas, 24 horas. E daí eu não podia sair pra namorar, não tava às vezes namorando, me ligava, tinha que abandonar tudo e correr. Era só eu, né? Uhum. Daí a gente atendia Irati, Teixeira Soares e Rebouças. Imagina, então só uma pessoa, né? Daí ela contratou mais um pra trabalhar na época, aliviou um pouco mais pra mim. Mas daí eu vi que a Rebouças e Teixeira Soares tinha campo pra trabalhar com a funerária. Eu sempre tive uma visão das coisas lá na frente, sabe? Mas para trabalhar como agente funerário, teve algum curso, alguma coisa que você fez ou você aprendeu? Aprendi com quem já trabalhava lá, sabe? Hoje tem cursos, né? Tem em Curitiba, né? Você faz o curso, né? Mas eu aprendi já direto, nada na teoria, aprendi na prática já. Já fui de cara no negócio, assim. Porque querendo ou não, tem que ter um dom pra isso, né? Eu acho que não é todas as pessoas que vão aceitar, assim, trabalhar com uma coisa. Eu sempre falo que você tá mexendo com. Além de você estar mexendo com pessoas falecidas, você tá mexendo com pessoas que têm sentimentos que ficaram, né? Que ficaram. Isso que você falou é uma coisa muito importante. Eu sempre falo que a pessoa que trabalha na área de saúde e na nossa área tem que ter o dom, sabe? Uhum. Porque não é um trabalho que exige bastante ética, né? Uhum. Você respeito ali com o familiar, você tem que saber falar, você tem que saber agir. Uma falha ali tua ali vai ficar marcada para aquela família pro resto da vida, que é um momento que marca, né? Um momento ali que você vai marcar pro resto da vida. Então tem que sair quase tudo perfeito. Às vezes não sai porque a gente é humano, às vezes erra, né? Uhum. E por isso que eu digo, né? O familiar chega e confia em você, entrega ali, né, o corpo do seu ente querido ali, né, para você arrumar, preparar, né, que você tem que trazer no velório, né, tem que estar bonito, né, para a pessoa ver. Então é uma profissão assim, que você tem que passar bastante confiança para a família, né? Uhum. E quando você veio pra cá trabalhar com isso, você era sócio, né? Era você, mas... Daí eu trabalhava nessa Bom Pastor e daí fazia serviço aqui. Daí tinha uma outra funerária lá, concorrente lá em Irati, não sei se posso falar o nome. Posso falar. Nossa Senhora da Luz, né? Uhum. Trabalhava lá e daí tinha o dono da funerária que me queria muito bem, sabe? Daí ele me chamou e falou assim, viu, Daniel, eu vejo que você está trabalhando bastante aí e tal, e lá em Rebouças nós estamos precisando montar uma empresa lá, uma filial lá. E a gente queria que você fosse cuidar. Aí eu fiquei, né, puxa, e agora meu emprego aqui e tal, né? Daí a gente tem que pensar sempre o melhor da gente, da vida da gente, né? Aí eu peguei e fui, conversei com a minha família, na época, né, eu conversei com a minha mãe e tal, e peguei e fui conversei com a minha patroa, né? Ela não podia, assim, como eu digo, assim, na parte de salário, né? Ela não podia, né, competir, assim, e ela falou, não, veja o que você quiser, se você quiser ir para Rebouças, nós tranquilo, saímos, tudo amigável, né? Peguei e saí, daí ele me ofereceu um emprego, né? E eu topei, daí que eu vim para Rebouças, daí vim com mudança e tudo, né? Mas você era funcionário? Era funcionário, daí eu vim como funcionário. E como que foi a ideia de abrir o teu próprio negócio? Então, daí eu vim como funcionário, né, aqui em Rebouças, e daí, né, eu tinha total liberdade, eu trabalhava, fazia contabilidade, fazia a funerária como fosse minha, sabe? Daí, com o passar do tempo, esse senhor faleceu, sabe?
E daí a gente sempre conversava, hein, quando ele era, né, falava, olha, eu considero muito o senhor, tudo, né, mas, né, as coisas não são eternas, né, a gente, né, o sol nasceu para todo mundo, né. Daí quando ele faleceu, eu já comecei a mudar meu pensamento para mim mudar para mim montar uma empresa minha, sabe? Então você só pensou nisso, tipo, você pensava nisso, mas você só começou a pensar realmente quando ele faleceu. Quando ele faleceu, que daí eu tinha um afeto, um carinho especial. Então não foi vamos supor, uma desavença, porque Não, sociedade, trabalho, sempre qualquer coisa é difícil, né? Difícil. Daí quando eu montei a minha, né, eu consegui meu alvará, tudo. Ainda eu consegui o alvará e deixei o alvará na gaveta, não abri a funerária, sabe? Deixei com uma segurança minha, né? Porque a gente nunca sabe a vida da gente, né? Falei, eu vou ter que guardar, se um dia não der certo, eu tenho alvará, vou abrir a minha funerária. Daí foi o que eu abri, né? Graças a Deus, hoje faz 4 anos que... Agora nesse mês aqui, hoje dia 4, dia 2, fez 4 anos que eu montei a minha, só a minha dele. Tá? E tem alguma burocracia a mais, assim, para montar uma funerária? Tem as leis do município, né? Aqui em Rebouças tem a lei que comporta essas 4 empresas, né? Então, por sorte que eu tinha meu alvará. Nem né? sabia disso. Tipo, tem. Não pode ter mais que 4. Não, Irati é 2, né? Cada cidade faz um limite dele. Irati é 2, Rebouças é 4. É 4. Qual que é a lógica? Vamos comparar, né? A quantidade de habitantes daqui, né? Com Irati. Será que morre mais gente aqui? Ah, não, Rebouças é Irati, né? Porque não faz sentido, né? Tipo, lá poder... Aqui tem 4, né? 4 empresas. E lá Irati só 2. Não entra outro. E assim, você... É um assunto delicado pra se falar, né? A gente fica até com medo de falar e ser cancelado hoje em dia, né? Mas você já ficou assim com receio de conversar ou contar do teu trabalho? Assim... Porque você tá lidando com corpos, você tá lidando com pessoas que foram queridas pra alguém, né? Então... Sim. Eu sempre falo assim, quando esses tempos tinha um rapaz que ia trabalhando comigo, quando antes de comecei a ensinar ele, eu falei, viu, sempre quando você for atender algum falecido lá, você chegue e imagine que é teu pai, tua mãe, teu irmão, para você ter empatia com o próximo, você se sentir como que a família está sentindo. Né? E aquela pessoa que está atendendo foi um pai, ele foi um irmão, né? Ele foi um trabalhador, né? Então você tem que atender ali como se fosse da tua família, sabe? Esse que é o segredo, você chegar, né, cuidar com carinho, né? Isso que eu sempre falo para quem inicia o serviço comigo, o trabalho, né? E quando as pessoas perguntam, hoje não existe, mas antigamente era discriminado, assim, né? Que assim, a gente, quando falece alguém próximo da família, a gente fica meio assim, por exemplo, de abraçar, você nunca sabe o que falar pra pessoa, né? Por isso que eu digo, é um momento delicado, né? Que você tem que saber, imagina a pessoa chega lá chorando lá na minha empresa, ele chega lá, eu tenho que abordar a família, né? Tentar acalmar a família, né? Para mim fazer ali, tem que ter nome, né? Documento, né? Eu tenho que formalizar ali anúncio para passar no rádio. Hoje, né, com a tecnologia a gente coloca no Facebook, no Instagram. Então eu tenho que conversar com a pessoa, tentar amenizar ali a dor um pouco, a família tem que se acalmar. Daí a pessoa Essa parte é tudo com você? Tudo comigo. Eu falo, o agente funerário tem que ser um pouco de psicólogo, um pouco de advogado, um pouco de médico. Daí você acalma o familiar ali, né? Daí fala, olha, agora você tá aqui, você tem que ser forte. Aqui a gente tem que entrar numa sala ali para você escolher o que você quer. E daí imagina, né, Michelle, você escolher um caixão, por exemplo, pro teu pai, né, pra tua mãe. É muito doloroso. Ai, não fale chorar. Não, mas eu tô falando sério? Como que você vai... imagina você chegar ali, né, poxa, é diferente, o comércio da gente é diferente como você ir numa loja lá. E escolher uma roupa. Por isso que eu sempre falo, pessoal, dia dos pais, aniversário do pai e da mãe, vá lá na loja, compre o sapato, compre o tênis, compre o que o teu pai e tua mãe gostam, porque a pessoa vai usar em vida aquilo ali. Né? Não adianta depois que falece ir lá e, né, se lamentar. Faça em vida para o familiar, né? Às vezes pensa, eu tô meio apertado, não vou comprar essa blusa pro meu pai, essa camiseta. Vai e compra, passa o cartão lá, porque é um momento único, né? Eu tava até vendo esses dias um vídeo que hoje em dia as pessoas são têm um receio muito maior de falar eu te amo pra alguém, pra um familiar, pra um pai, pra uma mãe, do que antigamente, né? E eu fico pensando, eu e meus pais, a gente sempre eu te amo, né? Benção.
como que pode? Daí depois a pessoa chega a falecer, morre. E daí a pessoa, por que eu não fiz isso? Viu? Eu já vi muito caso assim. Eu tenho vergonha de falar pro meu pai. Pra minha mãe ainda eu falo, mas pro meu pai, eu tenho vergonha de falar eu te amo. E às vezes quando ele chega assim, né, meu pai já tem 78 anos, ele dá um abraço assim, eu tenho vergonha de dar um beijo. Mas às vezes o pai e mãe sentem esse carinho, às vezes palavras não precisam de palavras, entende? Às vezes o gesto já. E já com meus filhos, assim, com meus piá, com a Brenda, a gente troca mensagem com meus piá. Ó, pai, eu te amo, eu também te amo. A gente agora, não sei se antigamente era diferente, né? A criação, assim, entre o pai e os filhos, né? A gente ficou com aquele receio, assim, sabe? Mas eu já vi bastante gente, assim, na hora lá da despedida, né? Dei na frente de todo mundo ali e tal. A pessoa, né, desaba ali e fala, né? Pai, eu nunca te falei, mãe, mas eu te amo e tal, né? Então... Imagine, e acontece muito, né? Acontece nunca muito. Te falei. Por isso que eu digo, tem que falar, né? Não sinta vergonha, sempre fale pro teu pai ou pra pessoa... Ou pra pessoa que você... Ai, desculpa! A pessoa que está do lado. Passando agachado aqui. Achou que era o gato. Ai, gente, desculpa. Não, mas é que... Acontece. Você viu, né? Você viu essa cena, né? Eu vi. Então, nunca ter vergonha de dizer, até pra um amigo, né? Um namorado, ou esposa, ou marido, né? Dizer, ó, eu te amo, né? Porque depois não adianta, as pessoas não escutam mais. Exatamente. E ó, já que a gente tá falando um assunto meio delicado, uma coisa que eu sempre fico pensando. Plano funerário. Você vai pagar algo pra você usar quando você for morrer. Isso mesmo. Entende? Até o meu pai falou, tem que fazer, não sei o que. Eu falei, gente, eu não quero. Eu acho que é por questão que você não tá pensando em morrer, né? Mas é necessário. É necessário. Você vê, ninguém pensa nisso. Até a gente não pensa nisso. Só que é a realidade, que nem eu que todo mundo vai, né? Todo mundo se vê na pandemia, Michele, as pessoas faleciam, não podia ter velório. Então se falecia, por exemplo, de dia aqui, já tinha que ir lá no cemitério sepultar. Muitas pessoas não tinham túmulo. Não tinha nem lota, nada. E daí, meu Deus, veja, e daí o que acontece? Viu, eu já vi, nossa, o desespero da família de perder já o ente querido, aquela situação, né, da pandemia, de Covid. Daí chegava aqui no cemitério, a prefeitura cedia uma gaveta da prefeitura que tinha que sepultar. Então muita gente foi sepultada na gaveta da prefeitura, que hoje os familiares estão fazendo túmulo, que daí depois de 5 anos retira e... se for ver, então, a família já faz porque quer um negócio sim, bonito, homenagem, né? Que ninguém pensa nisso, né? Você pensa em comprar um carro bom, você pensa em comprar uma casa, você pensa em comprar um lote, mas o lote no cemitério você nunca pensa, né? Ainda mais as pessoas mais novas, assim, sabe? Eles não pensam. Daí quando você começa a chegar já numa certa idade, você já começa a pensar nisso, sabe? Que a maioria dos meus clientes lá que tem um plano, eles já são de 40 anos pra cima, a maioria, sabe? Que daí já a pessoa começa a ver a realidade da morte de outro, começa a ver a visão diferente, sabe? E o plano funerário, o que é? Tem gente que é pioneiro do plano funerário aqui na cidade de Rebouças, sabe? Quando eu vim pra cá não tinha plano. Você vai economizar, porque um funeral hoje é muito caro. Pode pegar o mais barato que for, é caro. Particular é caro. E o plano, você vai pagar uma parcela, por exemplo, o meu plano é de 30, posso falar? R$35 a mensalidade. Pode falar, R$35. Você vai pagar 4 anos, R$35. Entra 8 pessoas da família nesse plano de R$35. Se você somar aí... Por pessoa ou não? Não, 35 total. Nossa! 8 pessoas. Se você somar aí em 4 anos, ele dá R$1.000 e pouquinhos. Mas você vai cobrir 8 pessoas nesses 4 anos. Você mas assim, agora eu tenho uma R$35. dúvida, que você falou do plano lá. Fiz o plano com você, vamos supor que eu fiz o plano com você. Paguei lá R$35, mais R$35, mais... No terceiro mês eu morri. Então, o que acontece? A gente tem uma carência, sabe? A gente tem uma carência de 30, 60, 90 dias. Então, se for no terceiro, o teu plano vai cobrir o 100%. Se você acontecer da pessoa falecer, que acontece, antes dos 90 dias, daí a gente tem uma cláusula lá que a gente soma o valor do funeral. Por exemplo, vai pegar um funeral de R$5.000, R$4.000. A funerária vai pagar metade e o familiar vai pagar metade. Entendeu? Independente do valor que... Por exemplo, se deu... Vamos supor que eu paguei lá menos da metade.
Eu paguei menos da metade. Você vai cobrir mesmo assim metade? Vou cobrir. Depois de 3 meses, se falecer alguém, eu vou cobrir 100% do plano. E o porquê que a importância do plano funeral? Para você não ter despesas extras, sabe? Às vezes acontece lá de ter uma despesa extra, por exemplo, o corpo lá precisa de preparar o corpo em laboratório. Daí o plano não cobre isso, o laboratório vai cobrir, mas é uma despesa significativa, um valor bem mais baixo, sabe? Então a pessoa faz o plano para não ter despesa extra. Não adianta você fazer um plano lá e daí na hora lá você ir na funerária lá e ter você vai pagar o valor do particular, né? Entendi. Daí não, né? Com nós não funciona assim. E as pessoas não chegam meio receosas, assim, tipo... Ou contam, ou chegam já... Meu Deus, eu vou morrer. Viu? Engraçado é que as pessoas chegam a fazer o plano dando risada. É? Eu vim fazer o plano, mas não quero saber desse consórcio. Ele chama de consórcio, né? Eu pago esse consórcio, mas não quero ser contemplado. Bom que as pessoas levam de boa, né? Levam de boa. É difícil a pessoa chegar assustada, assim, não. Ele chega dando risada. Tal pessoa não quer que coloque o nome, não sei o que. As pessoas têm medo, né? Mas é que... É complicado, né? Tipo, você não tá pagando pra, sei lá, uma casa, né? Você tá pagando... Você tá pagando quando você morrer, né? Tá morto, querendo ou não. Tá pagando ali o velório, né? O velório, né? E você lembra quando você começou a comprar os primeiros caixões, como que foi? Foi difícil? Não sei, você já trabalhava em outras, então... Eu trabalhava lá em Irati, mas eu não comprava. Né? Daí quando eu vim pra cá, pra Regoso, eu administrava, fazia tudo. Né? Administrava, comprava, vendia, arrumava, preparava, né? Arrumava os corpos, viajava. Daí eu comecei a comprar na época, acho que de Palmeira, que tinha uma empresa ali. E daí que eu comecei a entender como comprava, né? Porque era por medida. Isso aqui é para uma pessoa estatura média, peso tá 90, 100 quilos. Esse aqui já para uma pessoa na obesidade, obeso, né? Obesidade extrema, que é a pessoa bem gordo, né? Tem todos os tamanhos, né? Então, você tem que comprar, é uma tabelinha lá. Tem caixão de 1,90 m, 2 metros. E quando você foi comprar os primeiros, você comprou vários já ou foi tipo aos pouquinhos? Fui comprando aos poucos. Né? Daí foi tipo por medida também, pessoal? Sim, você acha que você não vai lembrar, mas o Edson lembra quando eu vim pra cá. Nossa, a funerária era lá nas... Depois eu vou te falar uma coisa. Daqui a pouco, então, já chegamos nesse assunto. Eu fui, era lá na saída, lá onde é o pátio do Darto, lá que foi a funerária, primeira. Eu cheguei lá e antes vou contar essa história aqui. Antes de ser funerária, lá era um bar, assim, sabe? Aí daquela luzinha vermelha. Entendi! E daí eu cheguei lá e tirei o Drinks bar, né? Tirei o baldinho vermelho, né? E daí não tinha placa, nada. Eu falei, vou atender aqui, né? Deixei o carro na frente, coloquei os caixão. Nossa, não. Era final de semana. Vai parar, era final de semana. De madrugada batiam na porta lá. Eles achavam que era o bar ainda. O pessoal batia o palma lá. Eu falei, não é mais o bar, agora é a funerária. Gente do céu. Foi engraçado. Nossa, que história, hein? Que história, nossa. Sobre os caixões. Você já deitou em algum? Já deitei. Acho que eu falei baixo essa parte, né? Já deitei. Eu deitei num caixão, eu trabalhava em Irati, daí mandei tirar uma foto. E daí mostrei pra minha mãe, meu Deus do céu, mas me xingou. Não faça isso. Que horror. Daí, nossa, ela ficou muito brava assim, de eu ter tirado. Mas eu tirei, assim, coisa na época, entrei, eu tinha 18 anos, né? Tirei aquela foto, falei, tirei pra ver como que é deitar no caixão. Mas foi só uma vez que eu... Ai, coitadinha da tua mãe. Ela se assustou, né? Falou pra mim, nunca mais faça isso. Mas é que pra você foi engraçado. Foi engraçado, né? Tipo, chegou o caixão, falei pros piados, vamos, tira uma foto minha ali. Coloquei flor, tudo arrumei certinho. Nossa, ela ficou tão nervosa. Falando em morte e caixão, acho que quase te mataram esses dias no Facebook, né? Quase. Você viu? Vi. Você viu quanto que eu repercutiu? Meus sentimentos. Nossa, não. É triste, né? Porque acontece. Mas acontece direto disso. As pessoas aí não têm muita habilidade lá, né? E daí acontece direto. Às vezes, esses dias tinha uma nota de falecimento que foi postado 2 anos atrás. E daí alguma pessoa foi lá vi também. E colocou lá meu sentimento voltou pra todo mundo, né? Daí agora eu tô começando a excluir, sabe?
Mas é ruim do excluir que você tem ali arquivado ali, né? Daí, porque alguém vai lá, comenta alguma coisa e volta, né? E fica chato, às vezes, o familiar, né? Vê lá que voltou, Parece né? que, tipo, às vezes as pessoas estão zoando e não Zoando. é, né? Não, é pessoa que nem falei, que não tem muita habilidade. Sem não. querer, viu ali. Sem querer. Às vezes vai Daí lá. não, nossa, não sabia antes, né? E... As pessoas não leem, né, o que tá escrito, né? O costume não ler, né? A data, nada. Mas, e outra pergunta que eu ia te fazer agora, essa pergunta eu sou um pouco assustada com as coisas, qualquer coisa, assim, né? Já aconteceu algo meio misterioso, meio... Já aconteceu. Eu sabia que Vai você... contar! Eu sabia, tinha certeza. Eu falei pra Gabi lá, falei, ela vai me perguntar uma coisa sobrenatural. Vai contar. Então, já aconteceu, sim, já aconteceu. Até numa entrevista minha no jornalista aí, eu contei a história. Então eu fui pra... Aconteceu várias coisas, né? Se eu for contar... Tem uma que eu vou te perguntar também depois, me lembre, do Facebook. Do Facebook. Então tá bom. Então a gente foi buscar um senhor lá em Curitiba, de madrugada, né? E eu fui, naquela época nós tinha, acho que era uma Onix Suprema, se eu não me lembro. Essas Onix, assim, bem potente o motor e tal, né? Peguei e fui. E daí a gente é acostumado a andar bastante, sabe, na estrada. Né? Peguei e fui. Nós estava voltando lá. Tava eu, o sobrinho do senhor e o senhor falecido. Eu estava voltando, eu estava passando em Palmeiras ali. Era umas 3 horas da manhã, mais ou menos. A hora que nós estávamos numa reta, assim, aquele carro tinha uma luz que se batia, era igual o farol do trem, assim, né? Eu bati a luz, assim, lá na frente, assim, e eu vi um homem lá. Eu tava indo assim, né? Na BR? O homem vindo, e eu tava indo no mesmo sentido que eu tava indo, mas ele tava lá na frente. Daí eu bati aquela luz alta, assim, daí na hora eu pensei assim, esse homem ele vai vir na pista. Mas não deu outro. Na hora que eu cheguei perto, assim, ele saiu correndo. Ele tava de calção preto sem camisa, assim. Um homem de cor, com a pele morena, assim. Cabelinho enrolado, assim. Lembro bem esses detalhes. A hora que eu peguei e bati luz alta, assim, ele saiu correndo, assim. Tchum, na frente do carro. Nossa, Michele, eu só pisei no freio, assim. Eu tava em 100 e poucos por hora. Dei aquela segurada, assim, o carro deu aquele... O cara que tava do olhar falou, meu Deus, o que aconteceu? Ele olhou pra mim assim, falei, homem do céu, você não viu? O cara se jogou na frente do carro. Ele falou, Daniel, não tinha nada, cara. Porque a hora que eu bati luz alta, eu já dei uma segurada no freio. Eu tava muito rápido. Nessa segurada que eu dei luz alta, esse rapaz estava, até de sinal, ele é um rapaz muito conhecido aqui na cidade, sabe? Que curiosidade. Dá pra perguntar pra ele ali, em off eu conto pra você o que é. Ele pegou e disse que, ó, que eu dei essa freada assim, com a luz alta, ele olhou em mim e disse que eu tava com o olho desse tamanho, assim. Daí só você viu? Só eu vi. Daí ele olhou em mim e olhou, o que o Daniel tá freando e jogando luz alta? Aí ele não viu nada, só eu vi. Meu Deus. Daí parei, com o carro não tinha um arranhão, nada. Eu cheguei batendo na pessoa, assim, sabe? Mas assim, e arrumando alguns corpos, não aconteceu nada? Já, uma vez eu também fui buscar um senhor que faleceu. Ele andava na rua, assim, um senhor de rua, sabe? E eu sempre dava, ele passava lá em casa, pagava marmita, dava alguma coisinha pra ele sempre, né? Então ele me queria muito bem. Daí teve um inverno bem rigoroso que ele faleceu. O coitado faleceu. Eu acho que eu sei quem que é. E daí, como ele faleceu no frio, ele faleceu tudo encolhido, assim, sabe? Eu sei quem que é. Com a rígido, assim. E daí, naquela época, né, a gente ia fazer atendimento nas residências, o local de morte, né? A polícia me avisou, foi que peguei e cheguei lá. Daí a polícia tava lá e falou, viu, ele tá tudo encolhido lá. Encolhido, né? Cheguei lá, ele tava. Daí, eu falei, meu Deus, como que eu vou arrumar ele desse jeito, né? Tá rigidez cadavérica, né, tal. Daí eu chamei os policiais lá, falei, viu, você sabia que eu converso? Daí eles, você tá ficando... Falei, não, eu converso. E ele vai escutar eu, assim, ele me queria bem e tal. Peguei, chamei ele pelo nome e falei pra ele, viu, ajude nós que eu quero deixar você bem bonito, que fazer um velório digno pra você, tal. Viu, os policiais na época, hoje eles são aposentados já, mas na época, assim, eles deram um pulo pra trás, assim. Ó, Michele, é incrível, eu cheguei e puxei, assim, né, com carinho, assim. Ele esticou o braço, esticou as pernas, ficou no caixão, bem retinho, sabe, não tinha o que fizesse. Os policiais saíram correndo lá, meu Deus, se conversa. Eu falei, não, é um sobrenatural, né? Não sei se ele escutou, mas aconteceu, né? Então que nem esse do rapaz lá da frente do carro, é sobrenatural. Eu vi, tenho certeza que vi. E já bateu porta, alguma coisa? Sempre, né? Não sei se eu teria o dom pra trabalhar numa funerária. Tinha uma casa que eu morava que batia a porta, mexia o trinco.
Ui, ui, ui. É como diz a minha mãe, a gente tem que ter medo dos vivos, não dos mortos. Dos mortos, mas existe um sobrenatural, né? Então, agora do Facebook, eu acho que era você que postou uma foto lá no Iapar. Não era? Foi. Que apareceu aquela minha. Agora desvendo, agora fale que era fake. Repercutiu aquilo, né? Mas foi muito bem feito. Via. Foi muito bem feito. Aquele foi fake. Viu? Mas foi bem feito. Aquele a minha mãe foi junto, a minha mãe gosta muito de aprontar assim. Né? E daí nós fomos tirar foto e ela ficou lá, sabe? E daí era tua mãe? Era minha mãe, Nossa, mas parecia muito uma menininha. Era minha mãe, daí ela tirou a foto e daí eu falei, vou postar isso aqui só pra ver. E daí você deixou em preto e branco, né? Um amigo meu já deu uma editada lá. Não, esse aqui ele foi feito. Depois viu? eu contei que foi, né? Eu não vi, eu fiquei, tava iludido até hoje. Aquele foi. Daniel, queremos fazer uma dinâmica com você. Não sei se você vai topar, mas se você topar, você vai ter um prêmio. A dinâmica é pra você adivinhar os objetos. A gente vai vendar você e você vai adivinhar o que é. Vamos, topa. Vamos? Você consegue colocar em você mesmo? Fazer igual eu brinco com a minha menina Brenda, deixa um frestinho. Não vale! Não tô enxergando nada. Não tá enxergando? Não. Deixa eu tirar o copo da tua frente. Vou começar com fácil aqui. Você tem chance de pular duas e errar duas. Pular duas e errar duas. É um livro. Acertou? Acho que ele vai acertar todos. É super fácil. Vai passando aí, fazendo favor. Aí ele não tá enxergando nenhum. Então vamos ver, coloca em uma aranha aí. Esse aqui eu uso sempre no escuro. Uma lanterna? Uma lanterna. Nossa, o cara é bom, hein? Vamos ver se esse aqui ele usa também. Eu acho que usa. Meus piaus jogavam muito. Eu falei, ele tem 2 filhos, né? Ele usa. Tem 2 filhos e uma menina ainda, né? Tenho 2 filhos e uma menina. Esse aqui é difícil? Ou não também, né? Vamos, mediu. Não é possível! Esse aqui, se você não acertar, o pessoal vai ficar meio bravo. Um violãozinho. Na verdade, na caixa tá escrito cavaquinho, tá? Então você errou. É brincadeira. Esse eu gosto de tomar chimarrão. Meu Deus, eu acho que hoje a gente pegou coisas muito fáceis. Acertou! Não, olha, o cara é bom, hein? Eu não sei se não tá sonando. Microfone? Acertou. Que cor? Agora você é preto. Não, Uma colher? Uma colher. Não, ele vai acertar todas. Esse também. Não. Tá. É difícil. Isso aqui daqui a dia não vai existir mais, né? A lâmpada. Ai, que dó é assim. A gente quando era criança falava foco. Eu falo até hoje. O foco. Isso aqui é muito fácil. CDzinho. Você tá vendo que a gente pegou bastante coisa da tua área, né? Esse também é difícil de existir já, né? Esse aqui eu acho que é difícil quem usa hoje em dia. Uma chave. Acertou. Durex? Nossa, ele sabe! Não, é possível. Achei que ele ia falar fita crepe. Esse aqui você vai ter que saber do que é isso. Quebra? Não. Já deu a dica, né? Esse aqui, cara, me fugiu o nome. Ele vira aqui, acho que é, né? Rodeia, né? Não sei. Ó, balançou. Esse eu não vou saber.
Não vou saber nem chutar. Tá, a gente já te diz o que é. Errei um. Esse aqui não é um... Aquelas... Não sei se chama fita de videogame, assim? Não é, né? Não. Pode tirar a venda, ó. Não é fita. É uma máquina. Ah, uma máquina. E o outro, o que era? O redondinho. Ah, de sinuca. Mas eu balancei, parece que tinha alguma coisa. Ó, tem alguma coisa. Não é que balançou? Balançou um pouquinho. Não balançou não, eu só tô puxando o saco. Não balançou nada. Não tem nada dentro. Agora a gente vai falar um pouco sobre a música, né? Porque a música está muito presente na sua vida. E ele ganhou o prêmio, né? É verdade, né? Na verdade, já tinha esquecido. Presta aí o prêmio aí. Patrocinado pela Loja Lima. Ah, que legal. Obrigado. Eu que agradeço por participar da dinâmica. Ó, a Brenda vai adorar. Vai, né? Quem não gosta, né? Quem que não gosta, né? Já que a gente está falando sobre patrocínio, a gente está sendo patrocinado pelo 00 Suspensões. Lá vocês encontram uma variedade de produtos. Além de que, se você que não gosta de passar calor, eles têm o isofilme, tanto o escuro quanto o de transparência, para proteção do calor mesmo. O isofilme escuro, para quem gosta já de não tá muito à vista, né? E, além disso, eles também têm toda a documentação para carro rebaixado. Quem quiser regularizar o carro rebaixado, se o carro gosta do carro rebaixado, fala com eles, entra em contato pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, beleza? Vamos continuar. Vamos lá. Música. Primeiro, eu acho que não sei se o Daniel lembra, porque faz muitos anos atrás, mas já fui aluna dele. Você lembra? Michelle, eu não lembro. Viu? Sério? Nossa, eu sou uma pessoa muito esquecível. Mas foi um dia só, ou não? Claro que não. Fui aluna 2 vezes ainda. Que tal, Michelle? 2 Não vezes, lembro. que foi em 2 períodos diferentes. Mas na época eu dava aula em casa ou no CRAS? Em casa? Em casa. Aham. Ali na frente do Lopes? Ali na frente do Lopes. Michelle? Aham. Eu acho que eu fui uns 3 meses em cada período que eu fui. Você ia sozinho ou com mais gente? Eu acho que a primeira vez que eu fui foi sozinha e a segunda também. Aprendi? Não. Por quê? Por incompetência minha. Que tal? Me perdoe, mas não lembro, Michelle. É porque chegou na parte de pestana e eu falei, tchau, não é pra mim. Não. Pestana é o terror do Aham. iniciante, né? Você não é... Nossa, eu vou ter que Não procurar, lembro, deve ter Michelle. foto. É que eu dei muita aula, né, sabe? Nossa, ali em casa, deu tempo que eu no CRAS. Não tem justificativa, Ah, é. não tem justificativa. Perdão. Olha só. Ah, você viu que eu vou ser sincero? Aham. Eu podia mentir que lembrar. Não, claro que lembro. Ah, lembro. Mas é que foi 2 vezes, eu desisti as 2, não era pra mim violão. É que tem que ter o dom, né? Tem que ter talento. Tem que ser- Cada um na sua ser bom área. Eu se sou da dedicar. dança, não adianta. Deixa eu ver aqui. Você, quando que você decidiu começar a dar aula de violão? Da aula, então, foi assim. Eu não vou poder contar com quem que eu aprendi. Né? Ah, é verdade. Vamos ter uma dinâmica onde vocês vão adivinhar com quem o Daniel aprendeu a tocar violão. Lá no Instagram. Vou postar lá, espero postar, valendo uma pizza da onde vocês quiserem. Se a pessoa adivinhar com quem ele aprendeu a tocar violão, ganha a pizza. Só entrar em contato com a gente daí, tá? Comenta lá quem você acha que ensinou ele a tocar violão. Claro que se tiver mais ganhadores, obviamente eu vou fazer um sorteio com quem acertou, né? Então, vou contar a história da música. Posso puxar um pouquinho antes da história da música? Pode, aham. Então, na época, nossa, até ontem antes de dormir eu tava no YouTube e achei lá, Kleber Kelvin, você nunca viu falar assim. Então tinha lá no SBT, acho que no programa do Gugu, a época que as crianças, assim, tipo 10, na minha época, na minha idade, onde começou o Sandy Júnior e tal, eles tinham um programa lá que essas crianças iam se apresentar lá, sabe? Uhum. E daí eu tinha o meu irmão, que é, nossa, muito conhecido, bem famoso, o Johnny Ferreira, o cantor, né? O Johnny, nós temos quase a mesma idade, eu sou 2 anos mais velho que ele. E a minha mãe queria que nós montássemos uma dupla. E daí, depois você entra lá pra você ver no YouTube, Kleber Kelvin, cabelo Chitãozinho Chororó. O teu pai vai lembrar, anos 90 isso aqui.
fazia aqui, naquela época eu tinha cabelo, nossa, eu usava rabo, assim, fazia aqui, você ia lá no cabeleireiro, ele arrepiava aqui na frente e o cabelão pra trás, assim. E eu tinha... Você tinha cabelo comprido? Eu tava cadê rabo, assim. Precisamos de fotos. Eu vou mandar. E o meu irmão também, daí a minha mãe falou, não, vocês cantam bem, cantam na igreja, tem que montar uma dupla. E daí, na época, assim, começou, Leandro e Leonardo e Zé de Camargo começaram a estourar na música. E daí nós cantávamos. O meu irmão fazia a primeira voz e eu fazia a segunda. E daí, então, a música já começou ali. Eu tinha 10, ele tinha 8 anos. Então, ali já começou aquela inspiração da música. E daí, antigamente era difícil, né? Mas você não sabia tocar violão nessa Nada, nós fazíamos violão de madeira, assim. O meu irmão tinha uma prática, ele fazia assim, bem certinho as guitarras, nós fazíamos colocava essas linhas que nem dá nesse violãozinho que você me deu aí. E daí nós fazíamos show lá e cantava e decorava, mas nada, né? Daí, que aquela época era difícil, você não conseguia comprar um violão, o teu pai e a mãe também não conseguiam comprar um violão e não tinha como pagar uma aula, não tinha YouTube, não tinha... você não aprendia na internet, né? Nada. Daí, eu tinha 10 anos. E quando eu comecei a trabalhar com 13 anos, adivinha o que eu comprei primeiro, antes de comprar uma bicicleta, antes de comprar um videogame? Comprei um violão. Trabalhei a semana inteira de servente pedreiro e fui comprar um violão. Eu tenho esse violão até hoje guardado. Tá destruído o violãozinho, muito velho, né? Daí, comprei o violão e não tinha quem ensinasse. Na época, tinha um professor, mas era muito caro, sabe? Não tinha esses programas sociais, hoje que tem aí, né? Tem as aulas gratuitas. E não tinha a internet na época. Tinha umas revistinhas, eu comprei as revistinhas, mas era muito difícil você pegar. Imagina hoje, com você que teve um professor, já é difícil. Imagina você pegar uma revistinha assim. Um professor que não lembra. E daí você pegar e tentar entender, tentar aprender por aquilo, era muito difícil. Daí eu comprei aquela revistinha, tinha 13 anos. Comprei essa revistinha, o violão guardei. Né? Mas sempre cantando, né, tal, eu e meu irmão. Daí, quando eu vim pra Rebouças, em 98... Olha a dica, se liga na dica aí. Daí, quando eu vim pra Rebouças, daí que eu aprendi. Daí aprendeu. Daí eu aprendi, né? Daí comecei a estudar música, estudar. Procurei vários professores daí depois, né? Daí procurei Irati, né? Fiz aula com uma pessoa profissional. E daí que eu comecei a evoluir no estudo da música. Porque a música é um estudo assim... É bem complexo, né? Porque... você tem que ter dedicação, você tem que se esforçar, porque senão você não aprende, sabe? Ou você aprende aí também até um grau só e fica naquilo. Eu não, eu queria aprender mais que aquilo. Então eu comecei a me especializar, procurar coisa a mais e... Hoje eu não sou profissional, mas eu posso ensinar, sabe? Sou professor hoje. Nossa, agora que eu percebi que às vezes eu dou uns gritos, né? A galera deve ficar bem... Olha a dica! Desculpa pra quem tá de fone, tá? Quando que você começou a dar aula? Eu comecei a dar aula num projeto social aqui em Rebouças, que foi 2008, 2007, 2008 que eu comecei a dar aula. Aprendi a dar aula, sabe? Uhum. Daí eu dava aula em casa também. Eu sei. Quantos anos tinha na época? Eu acho que eu tinha uns 9, mais ou menos. Não sei. Será que... Acho que sim. Eu não... Faz muitos anos atrás. Sei lá, acho que faz... Eu acho que... Será? Entre 9 e 12, eu acho. Então faz muito tempo. Muito tempo. Daí eu comecei a dar aula no CRAS ali e tal. E daí, toda a vida vem alguém procurar, né? Falar, não vou mais dar aula. Mas daí vem gente, viu? E daí fica com dó. Daí agora, foi esse ano, a gente montou um projeto cultural, social lá junto com a empresa Drabec, sabe? Daí até o nome foi titulado, eu que dei o nome, Projeto Cultural Tico Molinari. Homenagem ao Tico, né, Molinari, que era um grande músico aqui da cidade. A gente fez homenagem e daí, veja, tem uma aula de violão e de viola. E tá lotado em sala, tanto de violão como de viola. Né? É que aqui também, a nossa região, é um pessoal que se interessa bastante por essas coisas, né? Aqui a área sertaneja, assim, a música raiz, assim, a cultura da nossa cidade, né? Então... tem bastante procura, né? Tem bastante procura. A gente vê, às vezes, na apresentação da praça, tem um pessoal que apresenta e a gente às vezes nem conhece. Nem conhece, sabe? Uhum. Então tem bastante... E daí com essas aulas que a gente formalizou ali, a procura é grande de pessoas que têm vontade de aprender. E tanto criança, jovem, como pessoa de idade nós temos aluno. Agora eu tive uma lembrança que eu acho que na segunda vez que eu fiz aula, não sei se não era...
eu e teu filho, um dos teus filhos. O Bruno, então. Aham, eu acho que era nós dois Também não fazer aprendeu. aula. Mas é que é complicado, né? É Você tem que se complicado. dedicar, Tem que se dedicar. muito. E ó, eu tenho uma mão, não que a minha mão vá ajudar isso, né? Porque tem criança com 2 anos tocando violão, né? Mas eu tenho uma mão de criança, assim. Então daí. E esse dói, negócio faz o calo, dói, né? aham. Não complicado. era pra mim. Tem que ter. Eu tenho um primo que começou a tocar violão com 2 anos. 2 anos já aprendeu a falar e já tava tocando violão. Tem essa. Eu acredito que é dom, né? É dom, tem que ter Eu dom. tenho um menino lá de 9 anos, 9, 10 anos. Ele entrou assim, viola ainda, que eu acho que é mais difícil, viola caipira. Ele toca assim. Eu perguntei, mas você já fez aula? Não, nunca fiz. Mas é que parece que a pessoa nasce com isso, não adianta. Né? Eu Igual a sempre dança, falo, né? eu sempre É falo uma que arte, né? dois Arte. tipos de pessoas. As pessoas que nascem com o dom e com o Que talento desenvolve. e as pessoas que são dedicadas Dedicado. e desenvolvem. Aham. Porque você pode conseguir as coisas com dedicação Pode. também, né? A música, a pintura, dança, teatro, é tudo uma arte. Aham. Né? Você vê, tem gente que pega um lápis e na hora desenha. E eu jamais, Deus livre, meus também. desenhos são terríveis. Né? Você dança, você, né? Você A é minha professora, família, né? sou professora. Então, Aham. é arte. No violão você não desenvolveu, mas na dança você. A É o parte dom, né? da família da minha mãe toda sabe desenhar. Minha mãe, meus tios. E eu só o palitinho nisso. Então cada um tem um dom, né? Aham. Cada um nessa área, né? Nessa Não dá, área. não dá pra tentar fazer 1000 coisas também que não dá certo. Por isso que a gente tem que incentivar, né? Às vezes pra descobrir, despertar o dom que as pessoas têm. Né? Quando eu era criança eu fazia aula de violão, dança, crochê, tricô, Pra aula de despertar pintura. o dom que você tinha. Você fez na dança, você se identificou com a dança. Aham. Né? Se eu for contar também vai demorar muito, porque eu falo que eu fui na dedicação também, sabe? Porque Eu também, né? Dedicação. nunca nasci assim sabendo. E a gente sempre vai aprendendo, né? Não tem. Sim, tem que. Nossa, é legal isso. A arte é muito legal, porque você nunca para de aprender, Não, né? nunca para, é eterno, né? Sim. E você toca na igreja, né? Toca. Você que tipo, aprendeu quando você aprendeu a tocar violão, que foi atrás pra tocar na igreja, ou eles que te procuraram? Sim, então quando eu comecei a. Eu não vou falar assim, eu não vou entregar lá a dinâmica. Não conta, tá? Por favor. Quando eu aprendi já alguma coisa, já me cuidava de tocar na igreja, tá? Ah, tá. Entendi. Daí eu peguei, dei uma disfarçada, né? Fiquei com vergonha, daí foi uns 3 convites, no quarto já não pude dizer não. Daí fui, gostei, e daí comecei na igreja, tá? Até hoje eu toco, né? Não tô bem frequente, mas eu toco sempre. Até nos velórios você toca também, Daí, né? nos velórios, o pessoal, né? O pessoal chega e pede, sabe? E isso que eu ia perguntar. No velório, tipo, quando a pessoa tá sendo. Tem a missa lá, as pessoas te pedem ou já vem no. Não, as pessoas pedem, sabe? É? Porque a gente fica constrangido, um pouco com vergonha, né? De ir lá, né? E daí as pessoas vêm, os familiares, viu, você podia cantar lá, tocar? Não, eu vou, né? Como vai dizer não? Até um detalhe, eu tava no Barro Branco, há uns 5 meses atrás. Daí eu tava saindo no Barro Branco, assim, né? E um senhor veio e me abordou, assim, já na saída com o carro, assim. Falou, viu, eu quero que na frente do mundo, falou, quando eu falecer, você vai vir tocar viola no meu velório. Nossa, 5 meses tadinho. atrás. Esse foi agora, um tempo atrás, ele faleceu. E a família veio e falou pra mim. Eu falei, não, eu vou vir, né? Mas, poxa, não, era 6 horas da manhã que eu tinha que sair pra fazer um sepultamento lá e levar pra São Mateus. Quando eu tava saindo, pensa como eu fiquei sentido e pedi 1000 desculpas pra família, não teve o que eu fazer. Quando eu tava saindo pra lá, faleceu um Irati. Nossa. Só que o do Irati, só eu, porque tem coisas que só você que resolve. Né? As pessoas não conseguem, que nem o rapaz que tá trabalhando comigo agora, ele já sabe, mas tem coisas assim, como posso dizer assim, as coisas burocráticas, cartórios, as coisas que só eu sei resolver. Né? Por enquanto ele não sabe, né? O que eu tive que fazer? Eu tive que mandar ele pra lá e eu ir para Irati resolver. E daí não pude tocar, mas eu fiquei tão sentido, pedi, a família entendeu, né? Tudo, né? Mas eu fiquei tão sentido porque ele pediu, né? Agora você me fez lembrar de uma coisa, tipo nessa parte de velório e tal, sempre vai pão pra família, né? Sim. É você que providencia? Sim, eu mando pra todos, sabe? Às vezes quando eu esqueço, o familiar já acostumou, eles me lembram, Já. daí como né? Que às vezes a cabeça da gente não é um computador, né? A gente não consegue gravar tudo.
Mas eu mando isso pra todos, tá? Eu comecei principalmente, né, que a gente que nem, o que uma mão faz, a outra não conta, né? Eu comecei a mandar para os velórios, assim, das famílias carentes, sabe? Que são atendidas pela assistência social. Então, eu chegava lá e via que tinha bastante criança lá e tal. E daí a capela ali, a gente sempre tá, né? Eu vou direto, quando tem velório lá, vou lá ver o que a família tá precisando. Chegava lá, via as crianças às vezes com fome lá, Michelle. Fica um tempão, né? Daí as pessoas me ligavam, assim, sabe? Até o Silvio lá, cuida da capela, ligava: ô Daniel, e agora, meu seu? O pessoal tá aí, não tem nada pra comer. Falava: Silvio, vá lá na panificadora, né? Você que tá aí, vá lá e pegue na minha conta lá e tal. Daí eu falei pro Silvio: sabe uma coisa, Silvio? A gente não leva nada nesse mundo. E não é um lanche que eu vou dar aí que eu vou ficar mais pobre, né? Eu falei assim: falei assim, de agora em diante, se você estiver aqui ou não tiver, pode ir lá e comprar e isso aqui vai ficar. Daí começou ali. Daí eu comecei a ver que as pessoas gostavam, assim, de não se porque eu incomodar, acho né? e as pessoas, quando um ente falece, elas estão com muita coisa na cabeça. Muita e coisa. esquece, né? Daí eu fechei com uma panificadora, né? Um amigo meu. Então, deu o velório, eu já ligo pra ele, viu? Vejo com a família, qual hora vocês querem que eu traga o lanche? A família fica, eu vejo que eles ficam felizes, né? Daí, a tal hora, eu já ligo pra panificadora, a panificadora vai lá e serve. Leva o lanche lá e serve. Mas é bem bonito, assim, tipo, na missa, assim, quando você tá fazendo e cantar, porque querendo ou não dá um... Emocionante. Eu falo porque esses tempos atrás, você lembra, né? A gente passou por um velório. Você acho que fica mais acolhido, né? Você se sente bem, eu não sei explicar. Você se sente melhor. É difícil explicar, eu acho que só passando pra entender, sabe? Porque o velório é emocional. Né? Então, a música que você toca, você vai se emocionar, né? É uma hora de emoção, né? Então, você fica frágil ali, né? Daí você escuta um canto lá da igreja, por exemplo, o Padre Zezinho lá. Meu avô gostava dessa música, né? Você já imagina a pessoa, né? É emocionante. É bonito. É uma homenagem. Né? É uma homenagem, Homenagem. Mas é bem legal essa parte, assim. E você faz parte de um grupo de música sertaneja, né? Isso. Como que foi pra... não conta tudo, porque esse já é história pra outro vídeo, futuramente, quem sabe. Vai que todo mundo topa vir aqui, né? Mas conta, assim, como que foi? Se foi um convite, se vocês são um grupo de amigos que pensaram, vamos Então, a gente tocava só na igreja. Não sei se você lembra da época que era o Denis, ali, o professor Denis e tal. Nós era só na igreja. Daí, na época, chegou aqui uns missionários, foi em 2008. Não sei se você lembra que chegou uns missionários na cidade aqui, que mobilizou a cidade. Não sei, não vou lembrar, porque em 2008 eu tinha 9 anos, tá? Aí eles chegaram assim, foram para as comunidades do interior e tal. E daí, como eles viram que nós tocávamos muito bem, nós tocávamos na igreja, eles eram de outra cidade. Eles falaram: por que eles não montam uma banda? E nós tínhamos aquela visão que só tinha que tocar na igreja, que era pecado. É pecado tomar um gole de cerveja, é pecado. Eu, na minha opinião, acho que não é pecado. Daí eles chegaram, e daí os missionários falaram isso pra nós pensamos: poxa vida, né? Então, viu um monte de uma banda aqui na cidade, precisa, vocês tocam bem e tal. Nós montamos a banda. Era banda Reverso Banda Show. Tem no YouTube, se procurar lá. Nossa, daí nós montamos a banda, tocamos carnaval aqui na cidade. Começamos a tocar nas outras cidades, fomos pra Curitiba, Irati, tocamos carnaval em rua, Irati. Em quantos vocês são? Nessa banda Reverso nós éramos uns 10, mais ou menos. Daí vinha cantor de fora, vinha dançarinos de fora, mas tinha até o balé na banda. Olha! A gente tinha balé. Então a gente começou a tocar, só que daí nós tivemos que chegar ou nós largávamos da nossa vida profissional aqui, ou ia tocar, né? Daí não tem como conciliar. Não, eu com uma empresa tocando, o Denis professor. O resto dos músicos, tudo é funcionário público também. Então a gente falou: não, vai chegar uma hora que começou a aparecer muita coisa pra tocar, sabe? E dá aquele medo de largar o certo pelo duvidoso, né? Daí a gente largou, sabe? A gente largou da banda e tal, foi, parou. E nunca largamos de tocar na igreja, nunca deixamos de dar nosso compromisso na igreja. Daí passou. Daí, se aposentamos, né? Vamos largar a mão. Foi 2011, 2012 que encerrou a banda. 2015, 2014, eu aprendi a tocar viola.
viola caipira. Que foi inédito, aqui na cidade ninguém tocava viola. Nem se ouvia falar em viola, né? E daí a viola começou a aparecer naquelas... no sertanejo universitário que fala, começaram a pôr viola, né? Aí eu comecei a achar bonito. Mas só que eu nunca nem sabia onde tinha pra comprar aí. Daí um dia eu fui no restaurante do Nivaldo, o Nivaldo comprou uma viola. Daí não sabia tocar. Toca, né? Ele toca a sanfona, né? Sanfona? Daí ele falou, viu, eu queria essa viola, eu comprei pra ajudar um piá aí, não sei o quê. Me deu a viola e levei embora. Mas eu não sabia nem mexer na viola. Cheguei em casa, baixei meu YouTube lá, tal, como afina a viola, tal, e comecei a tocar viola, aprender. Comecei a me empolgar com a viola. Pra você foi mais difícil a viola ou o violão? O violão mais difícil, pra mim. Que daí eu já tinha um começo, peguei a viola, daí falei, meu Deus, que som lindo da viola e tal. Comecei a tocar a viola e já comecei a deixar o violãozinho de lado, né? Daí ia ter uma missa campal aqui tinha um rodeio aqui. O Márcio dos Herdeiros falou, Daniel, na confissão com o padre Alcione, vai ter uma missa campal, a gente podia fazer uma missa igual aquele padre Alessandro lá, o padre sertanejo, sabe? Sei. Fazer uma missa legal, assim. Você podia convidar os piá aí pra nós fazer essa missa. Você tá aprendendo a tocar viola, eu podia tocar com a viola e uma gaita e tal. Eu peguei e falei, convidei o Wilson Mazer, convidei o Jairo Piano, o professor Denis, né? O Júnior, que na época tocava também na banda, bateria com nós. E convidei o Leandro Gaiteiro, conhece o Leandro Freitas? Conheço, por ser casado com a minha prima. Tudo músico bom, excelentes músicos. Convidei e falei, viu, vamos montar só pra nós tocar missa. O padre lá vai ficar legal, missa campal, tal, missa sertaneja. Ensaiamos lá, tocando, mas nós saíamos tocar missa. Calma, era sertanejo ou era sertanejo? Não, missa sertaneja. Só que a música. Mas música era paródia. gospel? Não. Mas era gospel? Por exemplo, eu vou cantar o Chico Mineiro, mas com uma letra mudada da ali liturgia da Igreja Católica, né? E daí fomos, acertamos com o padre e tudo, fizemos essa missa. Michel do céu, lotou assim que. Eu vi gente que nunca tinha ido dentro da igreja lá. Então aquilo lotou. O pessoal, no final da missa, aplaudindo lá, assim, ficou coisa mais linda. O padre fez uma missa bem legal. Daí, e agora? O padre falou, não, nós vamos fazer uma por mês agora. O padre, vamos fazer uma por mês. Daí, ali um mês, nós fomos também. Nossa, faltou lugar na igreja. Assim. Lá em cima, lá na parte de cima da igreja, pra fora. Daí o Márcio teve que pôr um telão lá fora, porque tinha gente pra fora da escada assistindo a missa. Assim, chamou pessoas assim que nunca foram E daí nós começamos tocando a missa sertaneja e tal. Daí na época fizemos um DVD dessa missa para ajudar um menino que tava com câncer, sabe, em Bituruna. E daí acabamos ajudando bastante gente que tava com problema de saúde aqui em Rebouças. Naquele DVD lá, foi vendido, não me lembro quantas cópias daquele DVD, mas foi vendido um monte. Fizemos uma missa ao vivo, feito uma live, sabe? E daí foi ali que a gente não parou mais. Daí o pessoal, por exemplo, nós ia tocar missa sertaneja, tinha uma festa na Água Quente, por exemplo, festa da igreja. O presidente da igreja falava, viu, vocês vêm tocar a missa sertaneja também? Daí vocês tocam a festa. Então nós tocávamos a missa e já ficava tocando a festa. E daí ali foi engrenando, foi montando. Hoje a gente não, depois de 2014 não paramos mais de tocar. Né? As missas sertanejas deu um pouco... parou um pouco, sim, por questão, sei lá, não sei, questão alguma da igreja, assim, que resolveram parar com as missas sertanejas, né? Mas as festas não continuam. Que pena, né? Que pena, porque chamava o povo. Não era um atrativo pro Chama pessoal, o povo, Às vezes você quer fazer um troço mais conservador, mas você afasta o povo. Né? Esse que é a questão, né? E daí, assim, daí a gente começou a tocar as festas. Então, o pessoal vem, assim, já, vem tocar festa, que tal? A gente vai e toca. Às vezes a gente vai no trio, que é sertanejo, que é eu, Jairo e o Wilson. Ou, né, o grupo sertanejo, que daí já vem os piá junto também. E já aconteceu, assim, você tá tocando super animado lá e arrebentar a corda? Já aconteceu. Acontece direto. Eu já levo um pouco de corda ali, né? Mas ele tem que parar Tem que parar. Os outros ficam tocando, a gente para lá, vai lá, coloca a corda, fina e volta a tocar de novo. Nossa, que Deus. E você toca sertanejo, né? Você só escuta sertanejo, qual que é o teu gosto musical? Viu, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu não gosto muito desses funk, assim, que tem as letras pesadas, essas coisas assim. Mas eu gosto, sabe? Aqueles funk que veio primeiro lá, agora esqueci o nome da cantora. Nós tocávamos quando tinha banda, nós tocávamos lá. Agora me sumiu o nome dela.
aqueles funk que eu gosto, assim. Perla! Os que começaram o funk lá, sabe? Mas Eu nem sei gosto, se Perla é funk, na verdade. eu gosto de tudo que é tipo. Aham. MPB, eu gosto de chorinho. Qualquer música de qualidade eu gosto, sabe? E agora, eis a questão. O que Daniel da Funerária faz nas horas vagas? Nas horas vagas. Eu gosto de fazer churrasco com os amigos, né? Tem vários grupos aí que eu faço parte. Então a gente combina, até hoje tem um churrasco. Não sei que hoje é um churrasco. Eu faço esse churrasco, as horas vagas eu aproveito bastante também com a família, né? Aqui em Rebouças, como eu tenho a família da Gabi, então eu considero como minha família. A gente tá lá todo dia, lá, né? Tomando chimarrão, conversando. E gosto de tocar também, né? O teu trabalho é o teu lazer também. Meu lazer. Meu hobby é a música, né? Eu sempre tô ensaiando, né? Porque você sabe, você que dança, se você não ensaiar, o teu corpo vai Você travar. vai perdendo, né? Vai perdendo a ginga lá, né? E a música é a mesma coisa. Sempre, todo dia, pode chegar lá na funerária, os clientes já acostumaram. O meu escritório aqui, a minha viola e o meu violão estão lá no sofá. Então, um pouquinho que eu largo mão ali, às vezes tô fazendo os trabalhos ali no notebook, eu vou lá e pego um pouquinho, me distraio, toco um pouco de viola, um pouco de violão. Então, legal. nas horas vagas sempre é isso. É legal saber, conhecer um pouco até a questão da funerária, saber como que se começou a música. Sim. Pessoal, participem lá, comentem quem vocês acham que ensinou o Daniel a tocar violão. O meu professor que ensinou primeiro o tom maior lá. Então, pensem lá, tirem lá as memórias do fundo do baú. E por sinal, esse professor me emprestou, que eu não tinha violão. Uhum. Ele deixou o violão comigo com aproximadamente uns 10 anos. O violão dele. Emprestado, 10 10 anos. Uso campeão já, né? Quase isso. Daí quando eu consegui comprar uma, que é caro, né? Hoje não é tão, né? Hoje tem, vai lá, passa o cartão, né? Mas antigamente, né? Daí quando eu consegui comprar um violão, eu fui e devolvi pra ele lá. Aí ele ficou tão feliz de ver eu com o violão novo. Mas aqui é uma conquista, né? Nossa, uma conquista. E pra ele ou ela deveria ser um orgulho, né? Nossa, orgulho, que nem a gente, que nem eu sou professor, né? Eu vejo essa pesada que toca na igreja, tanto na evangélica como na igreja católica, tudo aprenderam comigo, sabe? Então pra gente é um orgulho. Bom, é bom saber, assim, né? Das coisas. Quando você tá repassando, a gente tá passando o que aprendeu, né? Igual a gente sempre fala, né? Uma hora a gente vai ter que, querendo ou não, vai parar, né? Então tem que deixar frutos. Tem que deixar. Então eu acho que era isso, mais ou menos, que a gente queria saber, assim. Futuramente, quem sabe, tenha mais perguntas, não sei. Quem sabe volte, né? Sim. Espero você de volta aqui. E quero agradecer por você ter aceitado o convite. Muito obrigada. Certeza. Eu que fiquei feliz, que eu curto muito, sabe? Eu assisto lá, tudo. E eu fiquei feliz na hora que você me convidou. Eu falei, nossa, fiquei honrado até. Ai, que bom. Que bom. Temos que convidar a Gabi também. Sim, ela ela tem vergonha. Não, mas vamos conversar com ela também. Mas obrigada de ter vindo, de ter aceito o convite e contado um pouco da tua história. Sim, se nós fosse conversar e contar, nós ia ficar aqui até de noite. Assim que... 1h10, quase. Olha. Não, mas é bom conversar, eu adoro conversar. Não, é bom. Eu gosto, assim, de sempre saber da vida das pessoas, assim, pra você se espelhar. Né? Porque às vezes você vê a pessoa, nossa, mas você não sabe o que ele passou lá atrás. O que passou, como foi, né? Às vezes as pessoas acham... Hoje eu escutei cedo eu tava tomando café, escutei a professora Neiva falar que às vezes você vê a bailarina lá, né? Eu escutei mesmo. Você vê ela tá lá dançando lá, tal, mas você não sabe, às vezes, a dor, o calo que ela tá no pé, a dor que ela tá né? Então é isso, às vezes as pessoas veem lá, mas não sabem por trás Exatamente. Né? Como que funciona, como que é, né? Foi o que eu falei pro Cris até, que a história dele eu não sabia, né? Mas a gente às vezes vê o bonito, perfeito, que tá tudo montadinho igual você. Ó, tá montada a tua funerária e tal, mas não sabe o caminho que você percorreu, né? Sim, e segue de exemplos para as pessoas que têm um objetivo na vida, um sonho, né? Que nem eu era, né? Com muito orgulho, né? Eu trabalhava lá quando eu era criança, na construção lá de pedreiro, servente, né? E, né, para você ver como as pessoas evoluiu, como você conseguiu, né? Consegui, as pessoas, o sol nasceu para todo mundo, então todo mundo tem uma chance de evoluir, só basta você correr atrás, né? Porque nada cai, nada vem do céu de graça, né? Sim. Né? Nada, você tem que correr atrás do teu objetivo, do teu sonho,
né, das tuas conquistas, que lá pra frente, com muito sofrimento, você vai conseguir. Vai colher os frutos que Vai, você plantou, vai colher, né? é verdade. Então, Mas então, pessoal, é isso aí. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Beijo!